Fala violoncelista, como é que você tá? Tudo bem? Espero que tudo seja ótimo contigo, Alex aqui, e vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui pagando uma promessa, né, que eu fiz aqui no meu primeiro vídeo, em que eu disse que traria um conteúdo bastante interessante com relação a essa questão, né, de prevenção de dores tocando violoncelo, né? De fato, assim, esse conteúdo, eu acredito que você que é violoncelista, ou mesmo se você não for, pega esse vídeo, manda para um amigo seu que é violoncelista, porque de fato tem um conteúdo aqui muito rico, tá? Tudo que eu trouxe aqui é baseado em estudos científicos e no livro, né, de Victor Seizer, né, o New Directions Cello Playing, ou seja, novas direções tocando violoncelo. Esse livro é muito bacana, eu conheci através do violoncelista Mauro Bruco, ele também, um livro, cara, espetacular e que, cara, de fato faz você repensar a forma como você vem tocando violoncelo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo, vem cá pra minha tela e me acompanha. Postura e prevenção de dores no violoncelo, baseado em Victor Seizer e estudos científicos. O contexto da dor em violoncelistas, estudos científicos. Prevalência de lesões. Estudos indicam que violoncelistas têm um risco similar ou até maior de desenvolver lesões relacionadas à performance do que outros instrumentistas de cordas, né? De fato, dentro do seu livro, né? E eu já li esse livro, assim, é um livro, cara, espetacular, recomendo, inclusive para você também. O Victor comenta que dentro da orquestra, os violoncelistas são aqueles instrumentistas que têm o maior índice de lesões, tá? Especialmente dentro dos instrumentos de corda. Então, quer dizer, cara, é uma coisa realmente muito perigosa, especialmente se você não souber como tocar relaxado ou não tiver encontrado a sua forma de tocar relaxado. Isso aqui é muito importante, de verdade. O meu professor atualmente, né, no Conservatório Municipal de Artes aqui de Guarulhos, o professor Fábio Pelegatti, ele comenta muito sobre isso também. Ele sabe assim, cara, pega no pé, literalmente, eu acho que ele está coberto de razão, que o grande desafio do violoncelista é ter longevidade na carreira, ou seja, conseguir tocar de forma relaxada, tá? Isso aqui é muito importante. Inclusive, dentro desse livro aqui do Victor Seizer, se não me engano, se não estou enganado, ele compara as quantidades ali de lesões e a gravidade dessas lesões, né, muitas vezes relacionadas a pessoas que são esportistas, né? Ou seja, tocar violoncelo muitas vezes pode ser tão lesivo quanto praticar um esporte como futebol americano, tá? Se não me engano, esse inclusive é o exemplo que ele dá. O índice de lesões acaba sendo maior, não em números objetivos, né, mas em números relativos, em termos de percentual, ao número, né, de lesões ali de atletas de futebol norte-americano. Então, saca isso, cara. Assim, é realmente muito lesivo. Por isso que você tem que tomar muito cuidado e a gente vai se aprofundar aqui nesse assunto. Causas primárias. A principal causa de lesões é um movimento repetitivo sob tensão. A tensão leva a padrões de movimento que o corpo não foi projetado para sustentar por longos períodos. Ou seja, cara, tocar tenso. Quando você começa a tocar tenso, especialmente depois, sei lá, vou pegar um concerto e depois um exemplo numa situação de estudo. Um concerto dura, vai, sei lá, de 1h40 a 2 horas, ou seja, tá aguentando tocar 2 horas, tal, pode ser que ali com aquela adrenalina você consiga tocar até mais. Só que eu já passei por momentos assim de estar tocando numa orquestra, tal, tipo, e tá ali tocando assim, sabe, sob grande tensão e, poxa, você termina o concerto, você tá esgotado, assim, sabe, porque você teve que fazer muito esforço justamente porque você não estava devidamente relaxado. Especialmente dentro, então, das suas sessões de estudo, meu Deus, cara, assim, tocar 2 horas, 3 horas por dia é o básico, né? Assim, no mínimo você vai tocar 1 hora por dia de violoncelo, no mínimo, assim, sabe? Mas assim, pra gente estudar 3, 4 horas por dia, assim, é super tranquilo, né? No sentido de que o tempo vai passando e você vai tocando as coisas, porque tem bastante repertório para estudar, muita técnica para estar sempre ali mantendo quente nos dedos e por aí vai. Então, quer dizer, para você tocar essa quantidade de horas no dia, ou você está estudando de forma relaxada, ou você está criando problema, né? Porque você está tenso e chega uma hora que você não consegue nem mais segurar o arco direito, tá? Então, isso aqui é muito importante. Estudar com uma certa atenção, né? Obviamente, não dá para você tocar 100% relaxado, né? Como diz até o próprio Mauro Lombardi Bruckoli, se você tocar 100% relaxado, seu arco cai da mão, o violoncelo cai, né? Não adianta. Alguma atenção você precisa ter, mas tomar cuidado com essa tensão, beleza? Áreas comuns de dor: ombro e escápula. Músculos de instrumentos de cordas baixas, violoncelo e contrabaixo, exigem forte estabilidade escapular e força proximal do ombro para minimizar a tensão distal. Isso aqui é muito interessante, né, cara? Porque, assim, essa área talvez seja a mais, assim, afetada do nosso corpo, né? A parte aqui das costas e pescoço, né? Então, logo na sequência aqui tá a parte de pescoço e coluna. Posturas não naturais, especialmente a torção do pescoço e a má posição da cabeça-coluna, são citadas como fatores de risco, né? Então, assim, cara, se as suas escápulas, né, elas estão numa posição que não estão confortáveis
para você, né, a tendência é que já já o seu trapézio também está tenso, e aí com o seu trapézio tenso você começa a tensionar também os seus ombros, e aí, cara, isso começa a radiar aqui para cervical, e aí, assim, o que mais tem é violoncelista com dor na cervical. Com tudo aqui, sabe, assim, nessa parte atrás do pescoço. O que mais tem é isso. E aí, cara, depois de tocar, sei lá, tipo, em 3 eventos no mesmo dia, o que é algo super comum, a pessoa sai de um casamento, vai fazer outro, vai fazer um terceiro evento, etc. Ou então em um concerto muito longo, cara, é padrão. O cara não aguenta fazer mais nada. Então, assim, eu não sou um profundo conhecedor dessa área da educação física, em especial dentro, né, de anatomia e tudo mais, mas eu tenho bastante interesse pela área, justamente porque eu pratico exercícios físicos com certa regularidade, né? E o que eu percebo é que, assim, é padrão, né? Músico que não treina é que nem água, né, cara? Você acha aos montes, né? Então, assim, músico que não pratica uma atividade física. Hoje as pessoas estão um pouco mais conscientes disso, mas mesmo assim, ainda há um grande desleixo nesse sentido, certo? Cotovelos e dedos também são locais comuns de lesão, além do desconforto geral no braço e no ombro, né? Nos dedos não precisa nem falar, né, cara? Porque no violoncelo a gente martela, né, as notas, assim. Então, não é nada incomum também a gente achar ali violoncelistas com os dedos, cara, assim, completamente destruídos, né? E, poxa, uma coisa é quando você tá novinho ali, você tá zerado e tudo mais, você tá com seus 20 e poucos anos tocando violoncelo, uma coisa é quando você tá com 60, com 70 anos, que talvez você não consiga nem mais pegar um copo d'água direito. Então, assim, são coisas que devemos pensar a respeito para termos longevidade na carreira. Beleza? Fatores posturais. A altura da cadeira e o alinhamento da coluna são cruciais, sendo a postura um fator significativo na melhoria da performance e na redução da dor. Bom, vamos lá então para a parte 2, né? Problemas posturais comuns. A visão de Victor Seizer. Victor Seizer, em New Directions in Cello Playing, foca em técnicas anatômicas aprimoradas e livres de tensão para prevenir lesões. Ele critica posturas que forçam o corpo a trabalhar contra sua estrutura natural. Isso aqui é muito importante. A posição sentada incorreta, cadeira inadequada, sentar-se muito baixo ou muito alto, o que impede o ângulo correto do joelho e quadril, forçando a coluna a curvar-se. Inclinação pélvica, né? Então, ali das famosas cadeiras, como a gente costuma falar, né? Sentar-se na parte de trás dos isquios, ossos do assento, né? Resultando em uma pelvis inclinada para trás e uma cifose, curvatura na coluna lombar. Então, assim, aqui ele comenta que basicamente, dependendo da forma como você estiver sentado, se você está muito lá para trás, se você está muito aqui para frente, tá? Inclusive no livro dele ele comenta, né, sobre você se sentar muito para frente dentro de uma postura que seja antinatural, aquilo também com o tempo acaba gerando uma lesão, principalmente na lombar. E a lombar apesar de ser uma parte que seja difícil de treinar e tudo mais, para quem gosta de praticar musculação e etc, é uma parte que, assim, todos os músculos e as terminações nervosas que passam, né, pela nossa coluna, elas passam pela lombar, né, é o início das costas, digamos assim, a parte baixa das costas. Então, se você não tá relaxado na sua lombar, se você tá muito para frente, senta só numa cadeira e faz isso aqui para você ver. Vai mais para frente, você vai ver que quem está segurando isso é a lombar. Então, o que acontece é que você tensionando a sua lombar, cara, você vai ter menos tempo relaxado tocando, numa apresentação que você for fazer. Então, por isso que é tão importante você estar numa postura que seja anatomicamente agradável para você e a mais natural possível. E essa postura, geralmente, quando você está sentado, ela é de forma ereta aqui, sem estar muito para trás e sem estar muito para frente, tá? Uso incorreto do espigão. Tá? Aqui ele coloca, né, o termo em inglês endpin. Ângulo excessivo. Usar o espigão muito curto ou muito longo, forçando o violoncelo a se inclinar demais, o que exige que o músico se curve sobre o instrumento. Né? Mais uma vez, uma das coisas que a gente acabou de falar aqui. Fugindo, o instrumento não está firmemente ancorado, forçando o músico a usar os joelhos e o corpo para segurá-lo, gerando tensão nas pernas e no tronco. Uma das coisas também que todo violoncelista, se não passou, ainda vai passar isso aqui na vida, né? Realmente é complicado. Mas é uma coisa que também pode gerar uma grande lesão, né? Se você está tocando aqui, tem que ficar segurando o instrumento o tempo todo, né? Como era, por exemplo, no período barroco, mas lá, enfim, o instrumento era diferente, a estrutura era uma outra coisa, tal, e eles não sabiam do que nós sabemos hoje, especialmente com relação a esse desenvolvimento, né, da sua saúde, essa manutenção da sua saúde ao longo do tempo tocando violoncelo. Tensão no arco e no braço direito. Pressão excessiva, a tendência de apertar o arco ou usar a força muscular em vez do peso natural do braço e das costas. Seizer enfatiza que o arco deve ser conduzido pelo peso, não
pela força. Cara, isso aqui é muito interessante, né? Eu lembro de uma masterclass que eu assisti, não sei se foi do Yo-Yo Ma ou se foi do Henry Chief, que ele comentava, né, sobre essa questão do peso do arco, né? Porque, via de regra, a gente imagina que a gente precisa fazer o quê? Forçar o arco ali para sair som. E quando você acerta a mão na posição do violoncelo, é tão interessante porque você utiliza muito mais a força da gravidade do que necessariamente a sua força motora para produzir som no violoncelo. Porque o ângulo ali do arco sobre a corda, né, ele fica num ângulo tão apropriado que você não precisa tensionar muito. Lógico, quando você vai tocar mais forte, você vai ter que tocar mais forte, você vai ter que colocar um pouco mais de braço. Mas o ponto é que você não se utilize apenas de força física, que podemos entender como tensão muscular aplicada, né, no instrumento, para que você consiga tirar mais som, que é maravilhoso. Movimento do pulso e cotovelo, tá? Movimentos que não são anatômicos, como o do pulso descendo no arco para baixo e subindo no arco para cima, o que pode levar a tensão no antebraço, né? Mais uma das coisas também que vira e mexe acontece, né? Quem nunca sentiu esse tipo de tensão? Tensão na mão esquerda, polegar rígido. Putz, isso aqui, então, mais comum do que talvez todas as outras lesões aqui, né? De mão direita, né? De tensão no arco, como nós acabamos de comentar. O polegar esquerdo atua como um freio, em vez de um ponto de apoio relaxado, gerando tensão desnecessária no antebraço e nos dedos. Também é uma coisa super comum da gente ver, cara, né? A gente tocando aqui, apertando assim, sabe? Literalmente massacrando o braço ali, o espelho do instrumento, né? Postura do cotovelo. O cotovelo esquerdo está muito baixo ou muito alto, forçando os dedos a se esticarem de forma não natural. Isso aqui talvez seja um pouco mais incomum, mas mesmo assim acontece. Por isso é tão importante que a gente sempre se atente às nossas lesões, né? E às vezes conversando com as pessoas, assim, com outros violoncelistas, né, principalmente quem está começando, eu percebo que muita gente reclama, principalmente da mão do arco, né, daqui para segurar o arco, que fala que dói toda essa região aqui, né, da mão e tudo mais. E eu entendo isso porque isso também doeu em mim, mas eu comecei muito rapidamente a buscar maneiras, posições ali, que me trouxessem firmeza em segurar o arco, mas que também me proporcionassem ali uma coisa menos lesiva, né? Que não doesse se eu ficasse tocando, sei lá, por 3 horas. Tanto é que já não dói mais. Então, se tem alguma coisa doendo, tem alguma coisa errada. Começa a pensar nisso, tá? E principalmente aqui na mão esquerda, né? Quando nós falamos de mão esquerda, a principal reclamação sempre diz respeito também ao uso do polegar, pressionando demais o espelho, o braço do instrumento. Por isso é tão importante que tomemos cuidado com isso, né? Cara, se tem alguma coisa doendo, tá errado. Existem formas melhores de fazer o que você quer fazer. Por isso que é importante também você buscar, né, o auxílio de um profissional, de um bom violoncelista, para que ele possa te auxiliar a sanar essas dúvidas com relação à sua postura e principalmente resolver esses problemas que podem trazer tensão quando você está tocando. E, cara, no médio e longo prazo, lesões muitas vezes sérias que podem te impedir de tocar violoncelo. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Estratégias práticas de solução, né? As novas direções de César, aqui como ele propõe no livro. César propõe uma abordagem de corpo inteiro para tocar, onde a eficiência e a anatomia guiam a técnica. Ou seja, então vamos lá. 1. A postura. Coroa para o teto, né? Coroa, quando ele fala da coroa, ele fala sobre essa coroa aqui que eu já nem tenho mais, né? Mas vamos lá. Alinhamento da coluna. Sentar-se com a coroa da cabeça voltada para o teto, né? E os ombros alinhados sobre os quadris. Ou seja, você sentar numa postura que você esteja aqui, só que assim, não é uma postura de tensão em que os seus ombros estão aqui, sabe, rígidos e tudo mais. Não. É uma postura relaxada, mas ereta, tá bom? Também não é você assim, não se esforçar para ficar aqui retinho como um robô. Não. É uma postura ereta, confortável. Sentar-se com a coroa da cabeça voltada para o teto e os ombros alinhados sobre os quadris. Isso garante que a coluna vertebral esteja em seu alinhamento natural, minimizando a compressão. E quando ele fala sobre a compressão, é uma coisa que nós muitas vezes só entendemos quando isso começa a doer. Porque se você fica com a sua coluna em C, se ela fica assim toda curvada, o que acontece é que os discos da sua coluna, eles estão em compressão, tá um sobre o outro. E o que você tem que trabalhar com uma espécie de um amortecedor desses discos são, né, ali os pedaços de cartilagem, né, líquido amniótico e etc. Não sou aqui médico também, tá? Tô só falando de coisas que eu já li a respeito. Então, quando você está numa postura ereta, né, você tem ali, digamos que o eixo da sua coluna vertebral, ele fica alinhadinho e você não sente essa tensão, né, de compressão
sobre os discos da sua coluna, beleza? Apoio pélvico. Sentar-se mais para a frente da cadeira sobre os isquios, permitindo que a pelvis fique neutra ou ligeiramente inclinada para frente. Então, assim, ele coloca aqui essa posição que você está mais na ponta da cadeira e ligeiramente apoiada um pouco mais para frente. Não é muito mais para frente. Toma cuidado com isso, porque essa também não é uma posição natural. Nem muito para trás, nem muito para frente. Ah, mas o Yo-Yo Ma ele toca aqui para trás. O Yo-Yo Ma é o Yo-Yo Ma. O cara tá com mais de 60 anos, toca mais de 40 anos, né? Aliás, sei lá, talvez mais de 50 anos já o Yo-Yo Ma toca, né? E assim, é o que funciona para ele hoje, né? E o cara tá tocando em alto nível. Se você conseguir chegar com mais de 60 anos tocando 80% do que o Yo-Yo Ma toca em alto nível e deitado, cara, sensacional para você. Você venceu o game e talvez as coisas que eu estou compartilhando aqui contigo nesse momento não se apliquem, tá? Mas, via de regra, isso aqui foi estudado num levantamento com muitos e muitos violoncelistas. Então, dá uma atenção para isso aqui, porque realmente pode mudar a sua carreira, beleza? Próximo aqui, o uso inteligente do espigão. Ângulo e altura. Ajustar o espigão para que o scroll, né, a voluta do violoncelo, fique na altura da orelha ou do nariz e o ângulo seja tal que o instrumento se apoie naturalmente no corpo, sem exigir esforço para segurá-lo. Ou seja, a parte lá das craveiras, né, fique basicamente aqui na altura da sua orelha e que você consiga, né, tocar aqui sem muito esforço para manter o violoncelo numa posição confortável para você. Isso aqui me lembra de um outro problema, né, que hoje em dia, graças a Deus, já temos essa solução, né, que muitas vezes quando a pessoa é muito alta, tal, o que acontece é que a cravelha fica batendo aqui na orelha. Então o cara tá tocando, tal, e dependendo da posição que ele está, ele não pode vir tanto para trás. Então o que acontece? Ele acaba ficando com o pescoço baixo para poder tocar, o ombro aqui alto. Cara, faz isso aqui para você ver como é que já é tenso, assim, sabe? E ele tem que tocar assim. E as pessoas vão tocando, porque às vezes elas não têm acesso às informações que poderiam salvar suas vidas, né? Ou melhorar a sua saúde ali no longo prazo. Então, assim, hoje a gente já tem aquela cravelha que fica omissa, né? Que é uma cravelha que ela fica escondidinha, tá? E você aperta o violoncelo com a chave. Então, isso aí é maravilhoso, porque você consegue ficar numa postura mais confortável para poder tocar sem precisar ficar corcunda para isso, beleza? Estabilidade, garantir que o violoncelo esteja estável, permitindo que o músico se concentre apenas na produção do som. Então aqui é um conjunto de coisas, né? Nós como violoncelistas, se você está tocando num lugar que só tem piso, você vai precisar do seu, né, adaptador lá para que você apoie o espigão, né? Do contrário, você não vai conseguir tocar. É diferente de um violino que você coloca aqui no pescoço e manda bala, né? Então assim, se você está preocupado com isso, a chance de que você vai tocar mais tenso. Porque se você tem medo do seu violoncelo escorregar, você vai tender a segurar ele mais forte com as pernas e, cara, aí o problema tá criado, entendeu? Porque você vai manter o violoncelo ali sob tensão o tempo todo, né? E isso vai, com certeza, atrapalhar também a sua performance, né? Além de, se isso for uma coisa constante, vai, muito provavelmente, no médio e longo prazo, possivelmente gerar uma lesão para você. A técnica do arco livre de tensão. Peso e gravidade, concentrar-se em usar o peso do braço e a gravidade para produzir o som, em vez de pressionar o arco com os dedos, né? Uma das coisas que eu já comentei aqui sobre você utilizar a gravidade a seu favor. Movimento natural, permitir que o movimento do arco seja guiado pelo ombro e pelas costas, com o pulso e o cotovelo agindo como amortecedores flexíveis. Essa é uma coisa que é muito difícil de você conceber teoricamente, mas na prática, você colocando ali as coisas e sentindo esse movimento, né? Tipo, sentindo que o movimento nasce das suas costas, passa ali, né? Pelo seu ombro e tudo mais, e então chega no cotovelo e depois no seu punho, cara, putz, é muito mais interessante, é muito mais fácil. Lembrando que, obviamente, você não pode tocar com as suas costas tensionadas, porque senão essa tensão passa a ser irradiada, né, para o trapézio, o pescoço, e já cara, você não está conseguindo nem segurar o arco mais direito, beleza? A mão esquerda relaxada, né? Polegar flutuante, ou seja, um polegar que ele é firme, mas ele não é tenso. Ele não está apertando o braço de uma forma para esmagá-lo. Não, ele é firme, ele te dá firmeza e segurança para tocar, tá? O polegar esquerdo deve ser leve e flexível, atuando como um guia, não como um aperto.
Posição do cotovelo, né? Aqui da mão esquerda. O cotovelo deve estar posicionado de forma a permitir que os dedos caiam naturalmente sobre as cordas, sem esticar ou forçar. Especialmente quando a gente vai tocar lá em cima, lá no caputaço, né, nas posições mais altas ali do instrumento, é bastante comum, né, a gente subir aqui um pouco mais o ombro, né, e com isso muitas vezes também tensionar as costas e o cotovelo fica aqui meio duro. Então toma cuidado com isso, é uma coisa que também pode te ajudar. E aí, integração mente e corpo, né? Alexander Technique e outros pedagogos modernos defendem a integração de abordagens mente e corpo, como a técnica de Alexander, para melhorar a consciência postural e eliminar hábitos de tensão inconscientes. O foco é na direção do corpo, permitir que a cabeça avance e suba, e que as costas se alonguem e se alarguem. Confesso para você que eu não conheço essa técnica aqui, mas eu quis manter aqui para pedir a sua visão, a sua opinião. Poxa, se você conhece mais sobre essa técnica de Alexander para tocar violoncelo, comenta aqui, compartilhe o seu conhecimento com a gente e quem sabe depois eu pesquiso mais para trazer um vídeo somente sobre isso, beleza? Basicamente é isso. Existe uma outra coisa que eu também queria comentar com você, que é se movimentar tocando também auxilia, né, nessa dissipação da tensão do corpo. Mais uma das coisas que eu aprendi também com o professor Mauro Ducoli e estou trazendo aqui para compartilhar. Vou deixar aqui todas essas referências na descrição desse vídeo e se você gostou, já sabe, se chegou até aqui, deixe um comentário aqui para ajudar a gente, dá um like, nosso canal está começando, espero trazer muito mais conteúdos interessantes para você também, violoncelista. Um abraço e fui, valeu!